Gênesis capítulo número 26. Iremos ler a partir do versículo de número 1. Gênesis capítulo número 26. O versículo a partir do 1. Irmãos, encontraram, digam amém. Amém. Diz a palavra de Deus assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, e meus preceitos, e meus estatutos, e as minhas leis. Quantos podem dizer amém? Amém. Que o Senhor, pois, aplique essa palavra bendita e preciosa aos nossos corações. Vamos também estar orando, agradecendo a Deus pela leitura da sua palavra. Bem, então, quantos mais irão participar dessa oração? Oremos então, eterno Deus e bendito Pai. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela rica oportunidade de estarmos aqui, ó Senhor, na tua casa, podendo te prestar mais este culto em espírito e em verdade, ó Deus. Queremos, ó Deus, te agradecer pela tua palavra que foi lida nessa hora, Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor continue falando aos nossos corações, ó Deus, pela tua infinita graça e misericórdia, ó Deus. Ó Senhor, que a tua palavra encontre espaço em nosso coração. Por isso, ó Senhor, continua operando neste lugar. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. E os irmãos dizem: amém. Podem sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Hoje a gente está refletindo um pouco na história do servo do Senhor Isaque, né? Patriarca, um dos patriarcas. Meus irmãos conhecem bem a história desse servo do Senhor. É interessante, irmãos, que algumas pessoas elas se destacam por algumas coisas que elas fazem. Ou seja, na Bíblia nós encontramos pessoas que fizeram coisas grandiosas e se destacaram por as coisas grandiosas que elas fizeram. Outros, como Isaque, se destacam por coisas grandiosas que Deus fez em sua vida. Isaque é alguém que ganha espaço nas Escrituras antes mesmo dele nascer, porque havia uma promessa da parte de Deus na vida do seu pai Abraão, e antes mesmo que Isaque nascesse, já havia uma perspectiva a respeito daquela criança, e quando ainda seus pais já avançados em idade, Deus fez o grande milagre e Isaque passou a ser o centro das atenções desde bebê. Sobre a vida de Isaque pairava uma promessa da parte de Deus que chamava a atenção. Sobre a vida de Isaque, desde antes de nascer e logo após seu nascimento, havia a atenção sendo chamada, porque Isaque nasceu de uma maneira inusitada, a qual ninguém havia nascido antes, de pai e mãe envelhecidíssimos, Era um caso único na história, Então aquela criança, esse personagem, digamos assim, eu gosto de usar esse termo, ganha a atenção desde o seu nascimento, Há outro momento também que a atenção está sobre a vida de Isaque até os nossos dias, é quando, por exemplo, ele é oferecido em sacrifício a Deus. Não foi uma ação dele realizada por ele, mas uma ação que Deus realizou na sua vida. Então, tem pessoas que se destacam porque fizeram coisas grandiosas. Se nós, por exemplo, olharmos os valentes de Davi,
apenas com uma lança e matou 800 pessoas em um único dia. Outro guerreou e venceu o exército. Quando todo Israel foi embora, Eleazar venceu o exército, apenas ele sozinho com uma espada. A espada grudou na sua mão e ele não conseguia nem mais soltar a espada. Foi alguém que se destacou por coisas grandiosas que fez. Mas Isaac é alguém que se destaca por coisas grandiosas que Deus faz na sua vida. Ele não era aquele personagem corajoso, aquele guerreiro, mas ele era alguém que Deus resolveu operar coisas grandes, e aí ele se destacou de maneira tão grandiosa. Meus irmãos, quando lemos a história desse servo do Senhor, e esse texto aqui em específico, nós temos algumas lições que nós podemos aprender aqui e que me chamam a atenção. A Bíblia diz que sobreveio, sobre o versículo 1, sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão. Os irmãos sabem que nos tempos de Abraão houve fome. Abraão desceu para onde não deveria descer, foi e fez coisas que não foram muito agradáveis a Deus, mas mesmo assim o Senhor tratou com o seu servo e lhe deu vitória. Parece que a história se repete. Irmãos, quando a Bíblia fala que o que foi escrito para o nosso exemplo, é porque é verdade mesmo. É para que a gente perceba e veja sem precisar passar. Às vezes a gente usa muito uma frase, e é muito comum a gente dizer assim: deixa que ele tenha a sua própria experiência. Porque depois de dito, depois de mostrado, depois de comprovado, a pessoa insiste, você não tem mais o que fazer. Aí nós usamos essa expressão: deixa que ele tenha a sua experiência. E depois ele tem e quebra a cara e diz assim: rapaz, se eu tivesse ouvido a irmã, se eu tivesse ouvido o irmão. Mas a palavra de Deus, quando resiste a todos esses exemplos, tudo isso, a Bíblia diz que é para que nós tenhamos como exemplo de fazermos aquilo que é bom e não fazermos aquilo que é ruim. Mas Isaac não levou em consideração aquilo que há alguns anos atrás ocorreu na vida de Abraão, e ele saiu de Canaã. Diga comigo: Canaã é a terra da promessa. Eita, foi fraco, irmão, mais uma vez. Canaã é a terra da promessa. Nós temos como uma expressão da Jerusalém celestial, uma representação, por mais que distante. Mas veja, irmãos, ele sai de Canaã, Isaac, diz a Bíblia que ele foi para Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Versículo 2 diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Versículo 3: habita nela e serei contigo e te abençoarei. Diz a Bíblia: porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. O versículo 4 vai dizer: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Versículo 5: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Percebam, irmãos, o que o Senhor coloca para Isaac. Ele diz assim: Isaac, eu tenho uma promessa a cumprir. Eu disse ao teu pai: eu vou te abençoar nesta terra, eu vou te fazer multiplicar nesta terra. E sabe por quê, Isaac? Não é porque você é diferente, não é porque você é especial, não é porque você é muito sábio, não é porque você tem muita coisa ou não tem, não é porque nada em você me chama a atenção, é porque o seu pai obedeceu a minha palavra, o meu mandamento, os meus estatutos. Deus pede a minha e a tua obediência. Tem gente que se acha, viu, irmãos? Mas é porque eu canto tão bonito.
sabe que ele está desonrando, você sabe que ele está desfazendo, você sabe que ele está afrontando, você sabe que ele está tentando desagradar Deus. Não se preocupe, porque o próprio Deus se encarrega de cuidar dele. Nem se preocupe, nem perca tempo. Siga em frente, porque o Deus do céu disse: honrarei os que me honram. Só se preocupe em obedecer, só se preocupe em honrar a Deus, só se olhe para frente, só se preocupe em agradar a Deus, porque você agradando a Deus, pode ter certeza, a bênção de Deus estará sobre a tua vida. E Deus chama Isaac e diz assim: Isaac já tem saído para Gerar, né? E ele tem intenções. Percebeu que a Bíblia não diz que Isaac sai de Gerar para o Egito? Não tem no texto. Diz assim, versículo de número 1: sobrevindo a fome à terra, além da primeira, ávida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Amaleque, rei dos filisteus. Apareceu o Senhor e disse: não desças para o Egito. Aonde é que tem dizendo que ele estava indo para o Egito? Aonde é que tem dizendo que havia essa pretensão? Campeão. Diz que ele foi a Gerar avistar-se com Abimeleque. Mas sabe, irmãos, o que a Bíblia está dizendo? Que Deus conhece as nossas intenções. Deus sabia que Isaac dali ia querer ir para o Egito. E antes que isso acontecesse, Deus disse: não desças para o Egito. E eu fiquei pensando: meu Deus, por que Deus deixou ele para Gerar e não deixou ele para o Egito? Eu fiquei me martelando, sabe, irmão? Deus deixou ele para Gerar, ter com Abimeleque, mas Deus para o Egito não. E eu fiquei me perguntando: as coisas estavam tão difíceis, a fome, né? Gerar era uma cidade, era um lugar que favorecia o plantio. E a saída da onde Isaac estava, né? Canaã, para Gerar, foi uma saída estratégica. Por quê? Porque lá em Gerar, o lugar onde Isaac habitava era um lugar não muito, o solo não era muito bom, era um lugar árido, a plantação era tudo mais difícil onde ele estava. Então ele fugiu da dificuldade e foi para Gerar. Em Gerar as coisas eram melhor. Só que não era tão bom assim, mas era um pouco melhor. E Deus permitiu. Porém, no Egito, as coisas eram bem melhores. Por que, irmão Marcos? Por causa do rio Nilo, que favorecia a agricultura. Então, sair de Gerar para ir para o Egito era certeza de alcançar benefício material. Era certeza, irmãos. O Egito era conhecido como um lugar que abrigava os tempos de fome. Todo mundo que ia para o Egito encontrava lá o que comer, digamos assim. Mas aí Deus permite que Isaac chegue a Gerar, mas não permite que Isaac vá até o Egito. Por quê? Eu fiquei me perguntando por quê. E eu comecei a observar e ler e perceber que Gerar, apesar de ser uma cidade filisteia, como está aqui no texto, né? Versículo 1 ainda: foi Isaac a Gerar, está-se com Amaleque, rei dos filisteus. Apesar de ser uma cidade dos filisteus, sob o domínio dos filisteus, ela está nos limites de Canaã. Ela está do muro para dentro. Ela não está do muro para fora. Você já ouviu aquela história do muro? Que alguém diz assim: alguém está em cima do muro de um lado, aí tem algumas pessoas dizendo: vem para cá, desesperada, pula para cá, vem para cá. E aí, do outro lado do muro tem alguém que passa, olha, nem liga, nem se preocupa. E o que está de um lado do muro diz: aqui, vem, se desesperando. Aí pergunta para aquela pessoa: por quê? Do lado de cá faz questão e do lado de cá não faz, né? Aí alguém diz assim: é porque o muro é do diabo.
vendo, Rebeca? Se eu não tivesse saído, agora a gente está com a vida boa, porque eu tive a sabedoria de sair de lá para vir para cá, para ter vida boa. Aqui a gente vai ter filho, aqui a gente vai ter depois do melhor. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: Deus não precisa de situações favoráveis para cumprir as suas promessas. Deus não precisa. A gente aqui às vezes acha que precisa. Eu preciso andar com fulano, eu preciso agradar ciclano, e às vezes a gente está indo para o Egito, e para o Egito, irmãos, é correr da dificuldade, buscar a facilidade, e para sair de Canaã para o Egito, é pegar um atalho, é buscar favorecimento, é buscar situações favoráveis. Deus não está preocupado com situações favoráveis, porque Deus tem para fazer na minha vida e na tua vida. Ele não precisa de tempo bom, ele não precisa de sol brilhando, ele não precisa de tudo no lugar certo, não. Ele, independente das circunstâncias, é capaz de fazer eu e você florescer num deserto. Lembra de Isaías? Eis que faço uma coisa nova que está por vir e ainda não percebeis. Eis que ponho, veja a palavra, irmão, eis que ponho rio no deserto e caminho no ermo. Deserto é lugar, irmãos, aonde não tem caminho. Você olha para um lado da terra, para o outro da terra, e você fica completamente perdido, porque não tem caminho. Mas diz: eu sou capaz de colocar o caminho no deserto, somente para te abençoar. Rio no ermo, irmão. Rio no deserto. Quem já viu isso? Então não é deserto, é manancial. Mas se Deus quiser, Deus coloca. Alguém está lá no deserto. Rapaz, fulano foi para o deserto. Coitado. Não vai aguentar um mês. Aí Deus vai lá no deserto. Começa a colocar caminho. 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 E alguém olha assim e diz: mas como ele está permanecendo, né? Porque Deus está colocando caminho. 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 Aí, mas como é? Ele não vai sustentar. Aí Deus começa a colocar, começa a alimentar, começa a cuidar, começa a trazer vida. Rio no deserto quer dizer vida. Deus coloca, começa a nos dar vida para a gente florescer aonde Ele plantou. O negócio que Deus tem na sua vida vai prosperar, vai prevalecer aonde Ele te plantou, aonde Ele te colocou. Ah, eu vou correr não sei para onde. Não, a bênção de Deus é que vai correr para cima de você, para a sua vida. Irmãos, Deus fala com a gente assim, sabe? Não, de uma maneira tão simples, às vezes ele não percebe. Sabe aquele versículo do Salmo 23 que você sabe decorado? Diz assim: certamente seguirão. Eu não disse que esse povo de Deus sabia de qual? Seguirão. Sabe o que quer dizer no original? Sabe qual é a palavra no original? Perseguirão. A bênção de Deus vai te perseguir. Quando você obedecer, você vai para um lado, a bênção vai atrás. Você vai para o outro, a bênção vai atrás. Ela vai te perseguir. Aí Deus disse: não, Isaac, você vai fazer o que no Egito? Eu conheço o teu coração. Sabe o que é bom nessa história, irmão? É que Deus conhece o teu coração. Alguém não conhece, alguém julga, alguém fala, alguém diz, e não sei quem é tanta coisa, mas Deus conhece o teu coração. Deus não precisa de olheiro não, meu irmão. Eita, como é que está fulano lá? Deus não
de situação favorável para abençoar a gente. Quer ver só um exemplo? A partir da própria mãe de Isaac, a partir do próprio pai. Deus, quando chamou Abraão, ele tinha 75 anos, e Deus já tinha a promessa dizendo que ele ia ter uma grande descendência. Abraão se casa e a sua mulher é o quê? Estéril. Quem olha assim humanamente fala, rapaz, eu acho que Deus, ele nessa hora tem que colocar Sara uma esposa na vida de Abraão. Nessa hora eu acho que ele pestanejou assim, cochilou e o negócio deu errado. Mas não foi. Deus não peleia, Deus não cochila, não pisca. E Deus colocou para um homem que tinha uma promessa de ter uma grande multidão com descendência, uma mulher estéril. Irmãos, isso não é suficiente não, para mostrar que ele é poderoso, abriu o ventre e fez um grande milagre. Isso não é suficiente não, para Deus não. Para mim, para você, talvez fosse mais do que suficiente para Deus. Não, é pouco. Por quê? Porque Deus é grande. Aí Deus, não, vamos fazer o seguinte, vamos esperar um pouquinho, né? Além de estéreo, vamos dar mais um tempinho. Esperou, irmãos, aquela mulher ficar envelhecida. Para quê? Cessar o quê? Os costumes das mulheres. O problema não era mais que ela era estéreo, irmão. É que o costume das mulheres, o tempo fértil, passou. É mesmo que você pegar um galho cortado da árvore seco não, sequíssimo. É mesmo que você pegar um vale de ossos sequíssimos, que se você apertar, se esfarela. Aí Deus, não, é pouco, peraí, deixa ela. Aí ficou velho, né? Não tinha mais costume, não tinha mais nada. Quer ver? Tá bom, né, Senhor? Chega, né? Já é o quê? Já é demais, né, não? Para mim e para você. E se eu disser para você que Deus ainda disse que não era o suficiente? Aí Deus olhou e disse assim, não, eu sou muito grande, tem que ter um pouco mais. Aí sabe o que Deus esperou mais? Deixa eu ler para os irmãos, abra a sua Bíblia, Hebreus não, Romanos capítulo 4, abra a sua Bíblia e veja o que Deus esperou mais acontecer. Romanos capítulo 4, versículo 18. Eu vou aguardar os irmãos encontrarem para ler comigo. Amém? Diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, que, irmãos? Amortecido. O que é que ele estava levando em conta? É que a bateria já tinha descarregado dele. Ele não tinha mais o costume dos homens. E ele levou isso em conta. Ele disse, rapaz, como é que vai ser isso? Veja o que Deus esperou, irmão. E veja, irmão Marcos, isso não é importante, não. Abra sua Bíblia em Hebreus 11. Hebreus 11 e o versículo de número 11. Vamos encontrar? Peraí, quem me encontrou foi eu. Estava aqui em Romano de novo. Quem encontrou pode ler Romanos 11. Hebreus, perdão. Pode ler mais, 12.
Amém. Deus abençoe, meu irmão. Os irmãos perceberam que tanto em Romanos quanto em Hebreus, a Bíblia retrata a condição de Sara e retrata também a condição de Abraão e de um já amortecido. Ele tinha morrido, não dava. Ele só não tinha mais condição de ter filho. Então veja, Deus esperou toda a incapacidade humana, porque em um determinado momento Abraão tentou usar a capacidade humana e teve filho com uma escrava, e Deus não gostou daquilo, e agora Deus não, quem sabe o tempo sou eu, Abraão, e esperou quando o outro não ter condições para cumprir a promessa. O que é que Deus está dizendo para mim e para você? Eu não preciso de situações favoráveis para realizar os meus projetos, para fazer a minha vontade, para cumprir as minhas promessas. Quem disse a você que Deus precisa de tempo bom para navegar? Quem disse que para você que Deus precisa que não tenha tempestade para ele poder ir para o outro lado? Não. Se ele quiser, ele anda por cima das águas, e se estiver achando ruim, ele diz: água, vento, mar, se aquieta. Ele é grande, irmãos. Ele é poderoso, irmãos. Ele não precisa da tua ajuda para fazer algo na tua vida, não. É você que pensa, mas nessa manhã tire isso da sua cabeça. Deus não precisa de ajuda para cumprir as suas promessas. Às vezes a gente quer ajudar. Mas eu vou fazer assim, mas eu vou fazer assado. Não, irmão, só espere em Deus. Sabe qual foi o grande problema de Isaac, irmãos? É que no meio da crise, no meio da tribulação, no meio da escassez, Isaac confundiu. Em vez de procurar um lugar certo da prosperidade e da bênção, queria procurar um lugar que estava debaixo de uma situação mais favorável. Às vezes a gente procura alguém que esteja debaixo de uma situação favorável. Não, irmão, eu tenho que buscar a bênção de Deus. Em vez de Isaac buscar a Deus, o dono da bênção, o dono da prosperidade, aquele que faz, Deus foi buscar os recursos da terra. Aí Deus deixou até um limite, viu, irmãos? Até gerar você pode ir, Deus deixa, viu? Mas quando você está pensando em sair dos limites de Canaã, Deus diz: você vai para onde? Você vai para onde? Você não vai, porque o meu negócio contigo é ali. Aí Isaac ficou. Deus não precisa de situação favorável para nos abençoar. Quer ver outra verdade aqui nesse texto, irmãos? Outra verdade nesse texto, irmãos, é que a oposição das pessoas não me impede de herdar as promessas de Deus. Às vezes a gente pensa: mas está se opondo. Como é que eu vou chegar? Fulano está se opondo, Ciclano está se opondo, não sei quem está se opondo. E às vezes a gente fica: nunca eu vou chegar. A oposição do homem não te impede de herdar a bênção de Deus. Nenhuma oposição, irmão, nem do céu, nem da terra, nem de lugar nenhum. Quando Deus quer, ninguém impede o agir de Deus. Lembra de Isaías? Quem porventura poderá impedir o agir de Deus? A verdade é que Isaac ficou ali, irmãos. Foi ali com a Bíblia
perfeito, irmão? Não é, né? Mas sabe por que está aqui, irmão? Para mostrar que nós somos falhos e que a pessoa mais santa, mais correta, mais justa, mais perfeita não passa na fiscalização do céu. Se a malha fina do céu passar, pega tudinho. Tem esse. A Bíblia diz que até os céus, as estrelas do céu, não são puras aos seus olhos. Ou seja, não tem jeito. A gente depende exclusivamente da graça de Deus e da justiça de Deus para ser santo. Alguém pensa que é santo pela sua justiça? Não. A nossa justiça diante de Deus é como o trapo da imundícia. Somos santos, santificados com o sangue de Jesus. A vez que o sangue de Jesus é quem nos purifica de todo pecado. Mas tem tanta gente com uma pedra na mão e joga, viu? Eu creio que aqui não tem nenhum, mas a palavra de Jesus é: solte a pedra, jogue a pedra fora. Por quê, irmão? Porque todos nós temos falhas, temos defeitos. E Deus sabe o melhor, irmão? Deus não esconde de ninguém. Sabe esse negócio de alguém errar e de alguém nunca perdoar? O problema não está aqui, errou, não, irmão. Porque quando Deus olha, Deus diz: tudo erra. O problema está com quem não perdoa. Mas alguém pensa que está com quem errou. Está enganado. Está com quem não perdoa. Isaac errou, foi corrigido. Mas sabe uma coisa interessante, irmãos? Apesar da estrutura de Isaac, a promessa estava de pé. Quando Deus consertou lá a situação, quando a situação se consertou, o rei pagou Isaac, tudo chegou ao seu devido lugar. A Bíblia diz que naquele ano, versículo de número 14, depois do fato ocorrido, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Quando ele resolveu o seu problema com Abimeleque, né? A Bíblia diz que naquele momento Deus abençoou a vida de Isaac. Ele prosperou, se tornou um homem rico. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Versículo 14: possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E versículo 15: e por isso lhe enturavam todos os poços que os seus servos, que os servos de seu pai haviam cavado no dia de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Ou seja, a oposição desses homens não impediram a bênção de Deus na vida de Isaac. Porque a gente pensa que a oposição vai impedir, né, irmão? A gente pensa que a oposição é tão grande. Como é que Deus vai fazer? Ele vai fazer com oposição, sem oposição. Isso não faz a menor diferença para Deus. Diz a Bíblia que entulharam os poços. Ele cavava um poço, daqui a pouco alguém entulhava. Por que, irmão Marcos? O texto é bem claro: por causa da inveja. Não é porque você erra, não é porque você faz errado,
Mas ele prosperou, irmãos, apesar da oposição. E por que, irmão Marcos? Último tópico para nós encerrarmos. Porque as promessas de Deus refletem o seu favor em nossa vida. Glória a Deus. As promessas de Deus refletem o favor de Deus em nossa vida. Quando Deus te prometeu, quando Deus te chamou, quando Deus te escolheu, sabe por que Ele fez isso? Porque Ele quis te abençoar. As promessas de Deus refletem o favor de Deus na nossa vida. Por isso que Isaac, irmãos, ele tem essa compreensão. A Bíblia diz que quando entulharam os poços de Isaac, sabe o que ele fez, irmãos? Quando mandaram ele embora, sabe o que ele fez, irmãos? Versículo número 17. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Ele se afastou daquele lugar. Ele foi embora, irmãos, para um vale, para um lugar distante daquele lugar. Versículo de número 18. E tornou Isaac a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhe deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Isaac saiu dali. Isaac não brigou. Isaac não discutiu. Ele só saiu, irmão. Ele só foi embora. Mas o que é que ele fez? Ele voltou a cavar poços. Porque, irmãos, aquela ferramenta e aquilo que Deus colocou na minha mão e na tua mão, a gente não pode deixar de fazer por causa da afronta de alguém. Ainda que a Abimeleque se levante, eu vou continuar cavando poços. Abimeleque não desistiu da bênção de Deus na sua vida. Se Deus te chamar para louvar, louve, independente dos Abimeleques da vida. Se Deus chamou para dirigir, dirija. Se Deus chamou para fazer, faça, independente, irmãos, de qualquer coisa. Isaac saiu, Isaac foi embora, mas Isaac continuou a cavar. E a Bíblia diz assim: cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Eita, irmãos, talvez você não compreenda exatamente o que esse texto quer dizer. Num lugar deserto, num vale, irmãos, num lugar distante, num lugar ermo, que ele estava fugindo da presença daquele pessoal e tinha sido expulso. Quando ele vai abrir o poço, Deus dá o sinal de que está com ele, e ele, quando cava, acha um poço que dá água nascente. Eita, irmãos, Deus, olha, te expulsaram, foi? Te mandaram embora, disseram que você era o que você não era, te odiaram, se afastaram de ti. Não digo você está no deserto, está no ermo, está no vale, está na caverna, está sozinho, não tem problema não. Eu estou contigo e vou mostrar para você que eu estou contigo. Aí nasceu, irmão. Encontraram um poço que era nascente, que dava água nascente, a água ficava. Ali ia virar um rio, irmão. Olha o que diz o texto. Versículo 20. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Começaram a contender. Quando viram que ele achou algo grandioso, foram lá e contenderam e tomaram dele, debaixo da contenda.
Isaac disse: pode ficar. Versículo 21, então cavalo outro, a gente cava outro. Pode ficar, a gente cava outro. Às vezes é assim, meu irmão. Fulano pode, fulano pode, não sei quem pode. Mas quando chega na sua, pode não. Aí você está certo e vai cavar outro. Aí veja, irmãos, o que aconteceu. Versículo número 21, então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna, que é uma palavra de raiz para Satanás. Sitna é uma palavra raiz para a palavra Satanás, ou seja, inimigo, inimizade, ódio. Você já pensou? Alguém simplesmente ter ódio de você por aquilo que Deus te deu. Parece brincadeira, né, irmão? Mas está aqui, ó. Aí sabe o que Isaac fez? Pode ficar. Eu cavo o outro. Versículo número 22, partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por este não contenderam, chamou de Reobote, e disse: porque agora nos deu o Senhor, e prosperamos a terra. Agora o Senhor nos deu, ninguém contendeu, ninguém veio, ninguém brigou, o Senhor nos deu. Ficou tranquilo. Dali, ele subiu para Berseba, versículo 23. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram um poço. E ele continuou abrindo poço. Os irmãos lembram quando chegou os inimigos lá, que disse para Neemias descer? O que foi, irmãos, que Neemias disse: eis que eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou descer, eu não vou parar. Às vezes o inimigo vai trazer circunstâncias e coisas, e Deus vai até permitir para ver até onde você vai estar disposto a ir. Mas a Bíblia diz que Neemias disse: eu não vou, porque a obra tem que continuar. Aquilo que Deus te deu tem que prosseguir. Você não precisa e não pode olhar para trás, porque quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Por isso, siga em frente. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Isaac prosperou, Isaac cresceu, Isaac agora acabou no poço. Isaac está na bênção, o inimigo está longe, mas Isaac cresceu muito. E o texto deixa uma margem muito grande para nós entendermos que alguma coisa não estava resolvida. Porque Abimeleque começou a temer a quem? Estou concluindo já, viu? Disse-lhe Isaac, versículo número 26: de Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Versículo 27: disse-lhe Isaac: porque viestes a mim, pois me odeias e me expulsastes do vosso meio. Isaac cresceu muito, Abimeleque está com medo, que ele agora persiga, que ele agora use da sua força para lhe fazer o mal. Aí Abimeleque vai lá se humilhar. Só que Isaac também não está muito bem, porque a primeira coisa que ele diz: o que vocês vieram fazer aqui? Vocês não me mandaram embora? Vocês não fizeram isso comigo? Só que Abimeleque, versículo 28, eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: hoje e agora
é um poço de água nascente. Deus quer fazer coisas na nossa vida, e coisa tão grande que Ele só vai fazer. Veja, Abraão saiu de Gerar, se afastou, voltou para mais perto dos limites de Canaã, de onde ele estava. Nunca saiu de Canaã, mas voltou para mais próximo de onde ele estava. Foi para o vale, né? Mas a Bíblia diz que haviam entulhado os seus poços, e principalmente o poço que tinha nascente. Ele deixou, foi embora. Deus prosperou ele. Agora, ele chegou na terra e cavou um poço, e o poço dava água. Está no versículo de número 25. Os servos de Isaac abriram um poço. Ora, é lógico que esse poço dava água, senão não era um poço, era um buraco. Mas, irmãos, depois que Abimeleque foi lá, que resolveu o problema com Isaac, que Isaac cooperou, porque quem foi afrontado foi Isaac, não foi Abimeleque, não. Apesar de ter acolhido Isaac, mas quem fez mal a Isaac foram os filisteus, e não o contrário. Os filisteus estavam fazendo justiça. Quando Abimeleque foi lá, ele foi acertar as contas porque ele devia. Mas como foi que Isaac recebeu e fez? Ao invés de humilhá-lo, ao invés de persegui-lo, ao invés de retribuir o mal, a vez que ele deu um grande banquete e fez aliança de paz com Abimeleque. E quando ele fez aquela aliança, no mesmo dia, não tem aquele poço que cavou. Os servos, quando voltou lá, já não era só um poço, era água nascente. E os servos, naquele mesmo dia, disseram assim: achamos um poço. Não tem aquele pocinho que a gente cavou. Ele deu água, ou seja, é um poço agora também de água nascente. O que é que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Ei, fica no teu lugar, obedece, porque eu sou capaz de fazer novamente aquilo que te roubaram, aquilo que tiraram de você, aquilo que frustraram na sua vida. Deus é capaz de fazer novamente. E os moços chegam e dizem assim: achamos que aquele poço, Senhor, nós achamos água nele. Olha, água tinha, acharam água nascente. Porque tem coisa da minha e da tua vida que, quando a gente resolver as pendências, não vai ser só mais um poço, mas vai ser um poço de água nascente. Saia da